É inegável que o Bitcoin é um ativo extremamente volátil. E será que isso é um empecilho para você que quer comprar Bitcoin? Será que você não deveria comprar Bitcoin já que ele é um ativo muito volátil? Ou de repente você gosta muito do Bitcoin, do potencial do Bitcoin e quer falar sobre o assunto e as pessoas falam sobre a volatilidade do Bitcoin. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, se isso é ou não é um problema, e vou desdobrar aí aspectos da volatilidade e do risco. Então, um disclaimer básico aqui do canal, isso não é uma dica de investimento, eu vou fazer apenas algumas exposições de caráter informativo, e se você curte o conteúdo do canal, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, não é novidade para ninguém que o preço do Bitcoin é bastante volátil. Se a gente observar aqui o preço do Bitcoin em reais, por exemplo, aqui de 2022 a 2024, ele valorizou mais de 500%. Então, é sim um ativo muito volátil. Em todo o período aqui, vamos ver, esse gráfico está indo até 2016, ele valorizou mais de 36 mil%. Então, de fato, é inegável que é um ativo muito volátil. Talvez um ativo cada vez menos volátil. Me parece que ele era mais volátil no início, então num período menor de tempo o preço variava mais do que hoje, mas ele ainda é um ativo muito volátil. E o que significa um ativo volátil? Então, definição aqui da IA do Google. Volatilidade refere-se à variação do preço de um ativo financeiro, como ações, moedas, commodities, em um determinado período. E aqui eu vou colocar um contraponto. Ele diz que é uma medida de risco que indica o quão estável o valor de um ativo pode ser, influenciando nas decisões de investimento. E eu diria que volatilidade é diferente de risco. Por quê? Porque um ativo pode ser muito volátil e ser seguro. Como assim? E um ativo pode ser muito pouco volátil e ser arriscado. Como assim? Como é que isso funciona na prática? Aqui tem o gráfico do tempo de vida de um peru de ação de graças. E basicamente essa notícia aqui do Infomoney mostra a teoria antifrágil. Então, se a gente pegar aqui a expectativa de vida de um peru de ação de graças, ele vai indo aqui com uma linha muito estável, até que chega um dia onde ele é abatido, que é o dia de ação de graças. Então, se a gente olhar simplesmente aí pelo gráfico, pelos dados, a gente pode se enganar e achar que sim, é um ativo muito seguro, porque ele está subindo devagarzinho e sempre, e chega uma hora ali, o período é abatido, então existe pouca volatilidade, mas existe risco no ativo. Outro exemplo é o caso do confisco da poupança aqui no Brasil. Então, no Brasil, em determinado momento, a poupança foi confiscada, o dinheiro nominalmente ia aumentando ano a ano, provavelmente o ganho real aí era negativo ou próximo de zero, e chegou um determinado momento, a poupança foi confiscada. Então, naquele momento, não era um ativo seguro, mas sim era um ativo pouco volátil. Por outro lado, a gente tem ativos como o ouro, que durante a hiperinflação na República de Weimar se tornou muito volátil na moeda aí da Alemanha, na época, mas é um ativo muito seguro, que já foi utilizado como reserva de valor ao longo de milênios. Então, volatilidade não necessariamente significa risco, e risco não necessariamente significa volatilidade, mas um ativo que não é volátil não necessariamente vai ser seguro. Existem ativos que não são voláteis, que são muito estáveis em termos de preço nominal, mas que são muito arriscados. Então, é importante fazer essa distinção. E volatilidade, na verdade, quando a gente fala de ativos financeiros, significa vida. Para um ativo sair do zero e chegar a mais de R$500 milhão aí de reais, precisa ter muita volatilidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, ações de empresas que se valorizaram muito nas últimas décadas, menos do que o Bitcoin, mas se valorizaram bastante, a gente vai ver também volatilidade. Então, por exemplo, se a gente pegar as ações da Apple de 2024, ali de março até dezembro de 2024, ela se valorizou 80%, e se a gente pegar de dezembro de 2024 até agora, se desvalorizou 25% praticamente, e a gente tem outros períodos aí de alta volatilidade na ação aqui, com mais de 300% de valorização, por exemplo, de janeiro de 2019 até agosto de 2020. Então, sim, ativos que se valorizam muito, que estão muito vivos, que são muito negociados, têm muita volatilidade, e o Bitcoin é o exemplo perfeito disso, porque é um ativo que saiu do zero, totalmente sem valor de mercado. A primeira compra foram 2 pizzas no valor de 10 mil Bitcoins na época, então é absurda a valorização do ativo, e ele precisa dessa volatilidade, porque volatilidade é vida, são pessoas negociando Bitcoin, e o Bitcoin ele roda 24 horas por dia,
7 dias por semana durante o ano todo. Então ele pode ser negociado a qualquer momento. Quando os mercados estão fechados, todo mundo pode negociar Bitcoin. Então é realmente um mercado muito diferente e necessariamente aí, pelo menos nos períodos iniciais de adoção do Bitcoin, vai sim existir muita volatilidade. Por um lado, isso pode ser bom. Por quê? Porque volatilidade significa aí que pessoas estão comprando, vendendo e há muita diferença aí na informação das pessoas. Então, algumas pessoas acreditam que o preço deveria ser mais baixo do que o atual e algumas pessoas acreditam que o preço deveria ser mais alto do que o atual. E é justamente essa diferença aí de conhecimento por parte das pessoas que gera no mercado o potencial de ganho. Então, por exemplo, digamos que alguém conheceu a Apple lá no início e sabia que a empresa tinha um potencial muito grande e comprou as ações quando ninguém mais achava isso. Certamente, essa pessoa teve uma valorização muito significativa aí das ações e hoje em dia é muito mais difícil fazer isso, porque a Apple já é uma das maiores empresas do mundo e todo mundo já sabe o potencial da Apple, então é mais difícil você conseguir uma parcela grande da empresa por um preço mais baixo. E a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Conforme mais pessoas, mais países, mais empresas vão adotando o Bitcoin, se torna mais difícil aí de chegar cedo e de lucrar aí com a valorização do ativo. Então, certamente, quem comprou o Bitcoin lá em 2016 por R$1.000 conseguiu ter uma valorização melhor do que quem comprou em 2019, por exemplo, por R$30.000, digamos. Mas mesmo assim, se a tendência de preço, se a adoção continuar aumentando, a gente vai ver aí uma dificuldade crescente de lucrar, digamos assim, com o ativo, com essa diferença aí, com essa assimetria de informação no ativo. Então, aquelas pessoas, os early adopters do Bitcoin que compraram lá atrás, conseguiram aí se beneficiar porque compraram aí numa hora muito melhor, num preço muito mais baixo que agora, e talvez, se a adoção continuar aumentando, quem está comprando agora vai comprar a um preço muito mais baixo do que no futuro, caso, por exemplo, países adotem Bitcoin de forma muito mais ampla, empresas, todo esse movimento já está acontecendo, mas empresas e fundos de investimento como a BlackRock têm uma alocação bem pequena em Bitcoin que pode aumentar no futuro. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, nós não temos como prever o futuro, mas analisando a tendência aí, se a adoção continuar aumentando, pode ser que seja cada vez mais difícil lucrar. E no futuro as pessoas podem dizer que, bom, o ativo, o Bitcoin não tem mais muita volatilidade, mas você não vai conseguir aí se beneficiar com a valorização do preço do Bitcoin, porque todo mundo já vai ter adotado. É o preço que se paga por adotar aí simplesmente quando todo mundo já adotou, ou seja, ser um usuário aí de final do ciclo. Então, se a gente observar, inclusive, a adoção do Bitcoin com a adoção da internet é muito parecido e a gente teve um período de tempo que demorou para que toda a humanidade aí, ou boa parte da humanidade começasse a adotar a internet de forma ampla. Pode ser que isso aconteça com o Bitcoin e se isso acontecer, quando isso acontecer, o preço do Bitcoin talvez fique mais estável, mas você vai ter o problema que você vai simplesmente ter um dinheiro mais robusto, que não inflaciona, porque existe uma quantidade máxima de bitcoins, 21 milhões de unidades, mas por outro lado, você não vai poder comprar grandes quantias de Bitcoin como é possível talvez agora ou já foi possível no passado. Então, o que eu quis dizer aqui sobre volatilidade? Que volatilidade não necessariamente significa risco alto, como eu mostrei aqui com alguns exemplos. E aqui, se a gente pegar o Ibovespa, por exemplo, as ações aqui do Brasil, a Bolsa Brasileira, a gente vê aqui menos volatilidade. Então, é um gráfico mais ou menos contínuo aqui, então não varia muito, até varia um pouco, talvez mais do que os investidores gostariam, por ser um país aí com vários problemas de corrupção, problemas estruturais, políticos e por aí vai. Mas não entrando nesse critério, é um ativo que tem talvez um pouco menos de volatilidade, mas se a gente pegar aqui então o Ibovespa corrigido pelo dólar, a gente vê que quem comprou em 2010 perdeu dinheiro até agora, ou seja, simplesmente corrigindo pelo dólar, não precisaria nem corrigir pela base monetária, que é a inflação real. Quem comprou Ibovespa aí já perdeu em dólar desde 2010, então, 15 anos aí perdendo dinheiro, a famosa perda variável aqui no caso, e se a gente pegar pela base monetária, talvez essa perda seja ainda maior, porque inclusive o dólar
existe inflação no dólar. Então, se a gente pegar a inflação do dólar aqui e corrigir esse gráfico aqui, vai dar uma perda muito grande. Então, no caso aqui, a gente tem menos volatilidade e mais risco, porque a gente tem uma perda constante. A certeza de que a gente vai perder dinheiro, digamos assim, pelo menos olhando aqui o histórico. E aqui, de novo, já mostrei o período de hiperinflação na Alemanha. Então, a Alemanha, antes da Segunda Guerra, teve a República de Weimar, onde tinha uma hiperinflação. E que é parecido com o que está acontecendo hoje em dia em vários países, como Venezuela, e quase aconteceu na Argentina. Então, basicamente, a gente viu o preço do ouro aqui disparando. Porque o ouro era escasso, existia um limite físico, ainda é escasso, claro, tem um limite físico, e a moeda aqui da República de Weimar não era escasso. Então, parece que o gráfico do Bitcoin, certo? Mas não, era o gráfico do ouro em um período de hiperinflação. E a gente vê os estados cada vez mais endividados, os governos, bancos centrais imprimindo cada vez mais dinheiro. Então, não à toa, o preço do Bitcoin está subindo, porque também as moedas fiduciárias estão se desvalorizando. E aqui, por final, o preço do dólar, aliás, o poder de compra do dólar ao longo do tempo, aí desde 1920 até 2020, então 100 anos, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra. E aqui o real, então o real foi criado aí, o Plano Real em 1994, e esse gráfico aqui vai até 2019. Então o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra, ou seja, quem tem moeda fiduciária pensa que está se beneficiando com um ativo menos volátil, o preço não está variando tanto, o preço em real é mais estável, o preço em dólar é mais estável, mas quem vai no supermercado, quem abastece seu carro, vai no posto de gasolina, percebe que o seu poder de compra está caindo a cada semana. Então é basicamente uma volatilidade baixa, mas uma perda constante. Então você tem a certeza que você vai perder o poder de compra ao longo do tempo. Então aí fica o questionamento, será que não é mais interessante ter uma volatilidade alta de ativos que estão se valorizando ao longo do tempo, que estão surgindo e que estão mudando paradigmas aí globais ao longo do tempo, e por isso tem uma volatilidade muito alta? Então, pensando no longo prazo aí, com uma baixa preferência temporal, você pode estar comprando num momento muito bom. Pensando no futuro, será que isso não é muito melhor do que ter uma moeda que é pouco volátil, mas que tem a certeza aí de desvalorização, ou seja, você está sendo obliterado financeiramente em câmera lenta ao longo do tempo, de forma que você fique cada vez mais pobre e mais escravo do sistema, sem mesmo perceber. Então é a questão que fica. Novamente, eu não estou recomendando a compra de nenhum ativo, eu estou apenas lembrando que volatilidade não necessariamente quer dizer risco. Você pode ter pouquíssima volatilidade, como moedas fiduciárias, e ter um risco muito grande, o risco aí de ser escravo do sistema, de estar na corrida dos ratos para sempre, com seu poder de compra caindo ao longo do tempo, enquanto você trabalha aí cada vez mais para comprar cada vez menos. Então, essa é a mensagem do vídeo. Se vocês concordaram ou não concordaram, coloquem a opinião de vocês nos comentários, por favor. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, like, sininho, inscreva-se no canal, cliquem no hype e tudo mais para mostrar esse vídeo para mais pessoas antes que seja tarde demais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.